Bom, o Jornal Jovem Pan segue antecipando o debate sobre as eleições municipais desse ano entre os principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Já ouvimos Guilherme Boulos, do PSOL, Tabata Amaral, do PSB e Kim Kataguiri, do União Brasil. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios o prefeito da cidade de São Paulo, que vai tentar a reeleição, Ricardo Nunes, do MDB. Tudo bem, prefeito? Muito obrigado pela participação, como sempre, aqui na Jovem Pan. Boa noite e seja sempre bem-vindo. Obrigado, boa noite. Um prazer estar aqui na Jovem Pan mais uma vez. Prefeito, antes de falar sobre a política municipal aqui, os desafios para essa eleição que o senhor vai tentar, mais uma vez, essa reeleição, eu pergunto para o senhor sobre um problema que os paulistanos estão vivendo em relação à Enel, né? Inclusive, a empresa diz que hoje já zerou todos os problemas de falta de energia, mas obviamente é um absurdo que pessoas de novo tenham ficado praticamente uma semana sem energia. E o senhor deu uma declaração dizendo que não tem muito o que fazer contra a empresa, não tem como tirar a empresa por enquanto. O senhor, como prefeito, o que mais pode fazer para tentar amenizar o transtorno dos paulistanos? Que bom que você me fez essa pergunta, até porque ontem a própria Jovem Pan fez uma matéria falando dos desgastes que eu tenho sofrido por conta da Enel, onde na realidade a gente tem um desgaste de todo o paulistano, todas as pessoas que vivem, trabalham e moram em São Paulo, como empresa que tem a concessão, a regulação e a fiscalização pelo governo federal através da Agência Nacional de Energia Elétrica. O que eu fiz como prefeito? Já entrei com 2 ações judiciais contra a Enel, representei a Enel na Agência Nacional de Energia Elétrica, inclusive pedindo a rescisão do contrato, no Tribunal de Contas da União, inclusive nesses 2 órgãos por 2 vezes, e nessa luta terrível, tendo uma empresa aqui absolutamente irresponsável, uma empresa que não tem condições de atender a população, infelizmente. Tentamos dialogar com eles várias vezes e o problema não foi só naquele apagão que tivemos no dia 3 de novembro, a gente já tinha problemas anteriormente com a Enel, né? Até a Jovem Pan ontem colocou uma matéria de um poste onde eu apresentei na minha rede social que a prefeitura pagou R$44 mil para fazer a remoção de 3 postes e eu inaugurei aquela obra recentemente, semana passada, e eu estava desde agosto do ano passado aguardando essa remoção. Então, o que a gente tem dessa Enel? Um transtorno enorme para a cidade, mas aproveitar aqui, até para reparar uma matéria que a Jovem Pan fez ontem, aproveitando da tua pergunta, não existe relação contratual entre a Prefeitura de São Paulo e a Enel, a não ser o contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia, como todos nós, cada um de vocês tem. A questão da concessão é federal, a regulação é federal, a fiscalização é federal, portanto, o que cabe é a Agência Nacional de Energia Elétrica fazer a sua atuação, como deu uma multa de 160 milhões, e o que nós sugerimos é que eles rompessem esse contrato com a Enel, como já aconteceu em Goiás, inclusive. A Enel atendia Goiás e ela deixou de atender o estado de Goiás. Então, o que a gente tem percebido é uma dificuldade muito grande de lidar com a Enel. Bom, prefeito, acho que os nossos ouvintes espectadores um pouco mais antigos se lembram da Eletropaulo, eu me incluo nessa, né? A Eletropaulo também tinha um atendimento muitas vezes caótico aqui em São Paulo, mas aí acabou o contrato e veio a Enel. O senhor acha que se a Agência Nacional em Brasília ajudasse, seria possível virar essa página aqui na capital? Olha, com certeza, o que aconteceu? Eu e o governador Tarcísio, inclusive, tivemos com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e também participou dessa reunião todos os diretores dessa agência reguladora que é federal. Nós apresentamos as nossas queixas, as nossas reivindicações. Eu fiz oficialmente a solicitação de fiscalização e de rescisão desse contrato, porque vence em 2028 essa concessão. Ela pode ser renovada ou pode ser cancelada, mas eu acho que é muito tempo aguardar até 2020, tendo em vista todo o transtorno que a gente tem passado com a empresa. Então, é uma situação muito triste para a cidade de São Paulo. Aliás, não só da cidade de São Paulo, ela atende vários municípios, são 24 municípios aqui no estado de São Paulo, além de outros estados, me parece que Minas Gerais e Rio de Janeiro também. E o serviço, infelizmente, não tem sido a contento, conforme a gente está percebendo pela população. Aqui nos estúdios, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a administração, porque agora vem política. Eu chamo os nossos comentaristas, Dora Kramer e o Cristiano Vilela está aqui nos estúdios. Você, Dora. Boa noite, prefeito. Olha só, vou lhe fazer uma pergunta que não diz respeito exatamente a São Paulo, mas diz também, é o assunto do momento. Isso que a gente viu acontecer no Rio de Janeiro, e eu me refiro ao entroncamento da polícia com
de política, com crime, isso atinge o prefeito, isso atinge os estados, não só do Rio, mas no Rio é mais visível. O senhor, como gestor da maior cidade do país, que também enfrenta problemas de segurança, não exatamente desse teor do Rio, eu queria saber a sua visão, não no sentido de o senhor acusar-se prefeito, governador do Rio, nada disso, mas sobre essa situação que me parece, não sei se o senhor concorda, ameaçadora para todos os prefeitos e governadores, não? Sem contar a população. Oi, Dora, boa noite, bom falar contigo. Realmente é algo bastante preocupante. O que a gente tem aqui no estado de São Paulo e na prefeitura de São Paulo? No estado, com relação à sua polícia civil, à polícia militar, e na prefeitura, com relação à sua guarda civil metropolitana. Por uma coincidência, Dora, ontem eu assinei a exoneração de 2 guardas civis metropolitanos ao bem do serviço público. Foram 6 funcionários de várias secretarias, em especial 2 da Guarda Civil Metropolitana. Por que eu estou contando isso? Aqui a gente tem uma corregedoria muito atuante, muito séria e implacável. Se houver desvio de função, as corregedorias, eu posso falar muito pela minha aqui do município de São Paulo, mas a gente tem percebido também que a corregedoria da Polícia Civil e da Polícia Militar, eles têm sido muito austeros, é o que deve ser. Você imagine só que na Prefeitura de São Paulo, na nossa Guarda Civil Metropolitana, eu tenho 7.099 homens. Não sei quantos, mas são milhares na Polícia Civil e na Polícia Militar. Então, eu acho que a gente ter um comportamento de que as polícias precisam ter, evidentemente, todo o apoio do poder público, e tem o meu apoio, como a gente tem visto o Tarcísio em apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil, também cobrar deles uma atuação com relação às suas práticas, o seu comportamento na sociedade. Então, a gente precisa separar bem essas questões, não permitir que haja intervenção. Eu tenho lá na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, como eu disse aqui, uma corregedoria muito independente. Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais com relação ao comportamento nesse quesito que você me perguntou, Dora. Vilela. Prefeito, boa noite. Prefeito, ainda nesse tema da segurança pública, a recente pesquisa da Datafolha colocou o tema segurança pública como a principal preocupação dos paulistanos. E isso a gente sente que é algo que existe em todo o Brasil. O senhor, como prefeito e como pré-candidato à reeleição, o que o senhor coloca como sendo algo que já está sendo feito e que poderá ser feito para, de alguma forma, solucionar esse problema ou diminuir essa sensação de insegurança que o povo de São Paulo vive? Olha, Vilela, realmente todas as pesquisas que a gente vê e também as pesquisas internas que a Prefeitura de São Paulo faz, aparece como primeiro item de maior preocupação da população a questão da segurança. O que a gente tem feito objetivamente? Apesar de que a Constituição, ela dá ao Estado a responsabilidade da segurança pública, à cidade de São Paulo, uma cidade desse tamanho, e a parceria que a gente tem com o governador Tarcísio e também na busca de poder atender a população, a gente fez várias ações. Queria citar aqui muito rapidamente. Nós fizemos o concurso para a nossa Guarda Civil Metropolitana. Eu coloquei 1.000 novos guardas civis metropolitanos no ano passado e 500 agora semana retrasada. Portanto, nós aumentamos em 1.500 guardas civis metropolitanos. Hoje nós temos 7.099 guardas civis metropolitanos. Tudo aquilo que tinha estilingue, 22, 38, a gente tirou tudo. Temos armamento, Glock e treinamento para os nossos guardas civis metropolitanos. Eu fiz um aumento salarial para eles de 64% da carreira inicial. Além disso, eles recebem um valor sobre as atividades especiais, que era de R$150, eu passei para R$1.500. Equipamos a nossa Guarda Civil Metropolitana, valorizamos, portanto, a ampliação de efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Também aumento do efetivo da Polícia Militar. Como? Nós temos a Operação Delegada. O que é a Operação Delegada? É aquela atividade onde o policial militar, fardado, armado, ele trabalha na sua hora de folga. Então, ao invés dele fazer um bico, ele trabalha fardado e armado para a população. Nós tínhamos um convênio de 1.500 policiais militares, eu só tinha 400 que aderiram. Por quê? Porque o valor era muito baixo. Mandei para a Câmara Municipal, aumentamos o valor e mudei com o governador Tarcísio o meu convênio de 1.500 para 2.400 homens. Qual o resultado hoje? Eu tenho preenchido todas as 2.400 vagas, portanto, 2.400 policiais militares a mais na rua, aonde a Prefeitura de São Paulo remunera, portanto, uma contribuição para o aumento do efetivo da militar. E para concluir, eu queria ser curto na resposta, mas é muito importante, questão da tecnologia. Nós fizemos um projeto muito importante que é o Smart Sampa,
que é a colocação de 20 mil câmeras pela cidade com inteligência artificial. Até agora eu estou com 5 mil câmeras instaladas, até o final do ano eu termino a instalação das 20 mil. Era para estar já toda instalada, mas eu acabei perdendo quase um ano aí de disputas judiciais, de partidos de oposição, enfim, a gente perdeu bastante tempo, mas o que a gente tem de concreto hoje? Está licitado um grande investimento, toda a tecnologia com 20 mil câmeras. O que a gente vai poder ter, por exemplo? Uma pessoa que está sendo procurada pela polícia por estupro, por roubo, a câmera identificou, faz o reconhecimento facial, comunica às autoridades policiais. Então, isso vai dar uma nova dinâmica na segurança da cidade. Então, investimento, armamento, ampliação do efetivo, tanto da Polícia Militar como da Guarda Civil Metropolitana e investimento em tecnologia. Ô prefeito, uma notícia fresca aqui da Câmara Municipal de São Paulo agora à noite, teve até baixo nível, bate-boca entre os parlamentares, mas eles acabaram aprovando um reajuste salarial para os servidores aqui de São Paulo de 2,16% e agora essa matéria aguarda a sanção ou veto do senhor. O senhor enfrentou algumas manifestações de servidores nos últimos dias. O senhor tem recursos para dar esse aumento, mesmo aparentemente sendo um aumento pequeno? Olha, não é pequeno, a gente precisa ver o contexto. De 2021 até agora, nós investimos 5 bilhões de reais em salários, em aumento de salários para o funcionalismo. Nós temos 130 mil funcionários na Prefeitura de São Paulo nativa, mais o pessoal, o inativo. Só para a gente ter uma ideia, pegar que são muitas carreiras, mas pegar uma carreira como exemplo, a maior, que é a dos professores. Nesse período de 2021 até agora, quanto foi a inflação? 20%. Qual foi o aumento do salário mínimo? 16%. Qual foi o aumento dos professores? 44,4%. Só para ter uma ideia, em 2021, o piso era R$ 3.800 e agora com esse reajuste que eu dei, que é a inflação. A gente pegou a inflação do período e repassamos para o funcionalismo. Então, de R$ 3.800 vai agora para R$ 5.530. Ou seja, uma valorização importante. O professor merece mais? Óbvio que merece mais. Mas só para a gente ter uma ideia, mais de 50% dos nossos professores hoje ganham mais de R$ 7 mil. Então, durante vários anos, né, desde 2021 até agora, nós fomos dando os reajustes, fazendo a valorização desses profissionais e queria ressaltar, é óbvio que merecem mais, mas a Prefeitura avançou muito. Você sabe que a gente tinha aqui um sistema que dava aumento para todos os funcionários de 0,01. No ano passado eu rompi isso, dei 5%, a gente está numa nova dinâmica de valorização dos funcionários. Eu acabei de falar aqui da GCM, por exemplo, que a gente abordou a questão da segurança. Dou aqui um exemplo da questão dos professores. Enfim, a gente hoje tem uma situação de valorização dos professores, a gente vai continuar valorizando, mas para esse momento, o que nós estamos disponibilizando é 550 milhões. Você falou que a Câmara votou e eu já sancionei. Sim. Antes de vir aqui para a Jovem Pan, eu já assinei e já está publicado no Diário Oficial. Perfeito. Girando os nossos comentaristas, Dora Kramer. Bom, vamos falar de Jair Bolsonaro? Vamos. Vamos, prefeito? Almocei hoje com o presidente Bolsonaro. Pois é, por isso mesmo. Eu queria primeiro saber o que o senhor pensa dessa última confusão, porque tem muita confusão sobre essa questão da ida, da estadia dele na embaixada da Hungria. O senhor acha normal? Achou que tudo bem? Ora, eu não vejo nenhum problema do presidente Jair Bolsonaro ter ido visitar aí uma embaixada. Sinceramente, não consigo identificar o que teria de problema numa visita dele, uma vez que trata-se de um ex-presidente, onde naturalmente tem relações, até eu que sou prefeito, tenho relações constantes com embaixadores, com cônsuls, faz parte da nossa atividade. E como é sabido publicamente, o presidente Jair Bolsonaro tem relações com a Hungria, então realmente não vejo problema. Você pega ontem, por exemplo, Dora, nós tivemos no Teatro Municipal uma homenagem a Michele Bolsonaro, aonde a Câmara dos Vereadores, a Casa do Povo, com 37 votos, quer dizer, maioria absoluta, ele concedeu o título de cidadã paulistana e criaram o movimento, uma deputada do PSOL entrou com a ação, enfim, uma confusão danada. Então, eu acho que às vezes as pessoas estão exagerando e a gente precisa ter um tratamento igual para todos, seja para qualquer ex-presidente, para o atual presidente, para qualquer um, totalmente da política. Eu, particularmente, pelas informações que eu tenho, obviamente, né, da visita, hoje ele comentou, inclusive, no almoço, falou, olha, eu tenho uma relação lá com o pessoal, fui visitar, não tem nada de errado. Enfim,
são tantas ações que a gente chega uma hora e fica até confuso de saber aquilo que pode ter alguma efetividade, alguma situação de gerar algum problema, ou se é mais uma situação do caso de baleia, em tantas coisas que a gente tem visto, infelizmente. E só acrescentando, desse almoço... Posso engatar mais uma? Pode, Dora, vai lá. Não, engatar mais uma nessa mesma toada de Bolsonaro, só para a gente acertar. Lá atrás, o senhor era mais, inclusive era tido, acusado, digamos assim, de ser muito ambíguo nesse apoio, nessa proximidade, nessa parceria, e ultimamente o senhor tem estreitado isso. Por quê? Qual é a sua... Sendo que não me parece que seja uma conta de benefício eleitoral, dado que o ex-presidente tem uma rejeição grande, 63% aqui na capital. Qual é o seu... Por que foi essa mudança, essa proximidade? Ela vai continuar? Vai ser assim daqui para frente? Não, Dora, acho que vai se aproximando aqui do período eleitoral, os questionamentos naturalmente assim vão sendo maiores. Por exemplo, o evento na Paulista do presidente Bolsonaro que eu fui participar, eu fiquei muito impressionado com o movimento pacífico, né? As pessoas ali fazendo um ato de manifestação que é algo super importante da democracia. A manifestação, ela é legítima, né? Inclusive é um ato de democracia, como eu quero deixar frisado aqui. Então você vê aquela quantidade de pessoas de uma forma muito organizada. O presidente fez uma orientação para que não houvesse nenhuma manifestação contrária às instituições, não houve nenhuma manifestação contrária às instituições, pacífico. Então, as pessoas têm me perguntado sobre essas questões onde eu tenho participado. Eu tenho expressado a minha opinião sempre de forma muito transparente. Por exemplo, relatei há tempo atrás qual foi a minha percepção daquele movimento da Paulista. Poderia ser outra, não sei se que eu estou te falando, até porque toda a imprensa mostrou e fora milhares de pessoas que estavam lá. Agora, com essa questão do presidente Bolsonaro ter ido na embaixada, eu particularmente não consigo enxergar nada, até porque naquele momento ele já estava convocando um ato público com a participação dele. Então, me parece sem conexão com algumas suposições. E quando a gente fala da vida das pessoas, é muito complicado você falar em suposição, né? A gente precisa ter muita certeza, afinal de contas, estamos falando da integridade da pessoa, estamos falando... ontem, a Michele Bolsonaro, ela falava lá, chorou, né? Então, você vê ela chorando, você percebe que muitas vezes o sentimento que eles têm de ter tantas agressões contrárias, né? Então, ela falou em querer acabar com a reputação. Eu acho que se houver qualquer coisa de errada, seja eu, seja o presidente Jair Bolsonaro, qualquer pessoa deve, obviamente, pagar por isso, mas tem situações que me parece que estão sendo colocadas de uma forma fora do contexto e um pouco exagerado. Vilela? Prefeito, ainda nessa questão política, nós estamos vivendo aí uma indefinição por parte do PSDB, que é o partido que esteve com o senhor na eleição anterior, né? O senhor foi vice do então candidato a prefeito e prefeito eleito Bruno Covas, e hoje o PSDB está vivendo uma crise interna, setores querem apoiar a sua candidatura, outros querem ir com a candidata Tabata, outros querem lançar uma candidatura própria. O senhor vê a expectativa de que o PSDB venha apoiar a sua candidatura? O senhor entende que é importante o PSDB, mesmo com toda a fragmentação política recente que o partido sofreu, mas que ele ainda é um partido importante na sua base de apoio? Olha, Vilela, quando a gente fala assim o PSDB, até é bom ter essa oportunidade de poder falar assim, do que a gente está falando? Então, quando a gente falar dos eleitos, aquele que disputou o voto e foi eleito, os 8 vereadores, nos apoiam. Quando a gente fala dos deputados estaduais, federais eleitos, nos apoiam. Quando a gente fala dos diretórios, os militantes, aquelas pessoas que levam a bandeira do PSDB, nos apoiam. Tanto é que semana passada eles realizaram um grande evento, lotado lá o auditório, com grandes lideranças, inclusive o Thomas Covas, filho do Bruno Covas, vários depoimentos de apoio à continuidade, não é nem apoio à candidatura, não, é de continuidade, porque hoje, predominantemente, o governo é composto por pessoas do PSDB. Aí, quando você fala que tem alguém do PSDB contrário, aí é um ou outro que acabou chegando agora, ou que tem algum interesse que a gente não consegue descobrir, mas o que tem sobre o PSDB, do contexto amplo, da sua militância, dos seus eleitos, das pessoas que realmente têm ali uma notoriedade do ponto de vista do histórico do partido, né? Todos têm
vocês estão publicando isso está público, tem declarado a continuidade do nosso apoio. O prefeito Bruno Covas foi eleito, eu na chapa dele. É natural que eu seria o candidato agora, porque o prefeito Bruno Covas já foi reeleito, então agora seria uma situação onde ele não poderia disputar a reeleição. O governo que eu estou administrando, eu tenho colocado em todos, gestão Bruno Covas, mantive praticamente todos os secretários. Então, não existe realmente, falando assim com muita sinceridade, qualquer motivo para ter uma alteração de rumo, realmente não vejo. Ô prefeito, e nesse almoço dessa terça-feira, houve algum avanço na discussão sobre o vice, que o vice pode ser do PL, ou isso só vai ser discutido mais para frente, como os políticos gostam de dizer? Olha, nesse almoço, inclusive, estava lá o Coronel Melo, que participou do almoço, mas estou falando aqui para vocês com muita sinceridade. Em momento nenhum nós comentamos sobre vice ou sobre a candidatura, sobre eleição. Foi um almoço, o Fábio que me convidou, estava lá o presidente Jair Bolsonaro, alguns deputados, mas não foi falado estou afirmando aqui, né, não teria por que falar algo que não fosse verídico. Não houve nenhum comentário do presidente Bolsonaro comigo nesse almoço sobre a questão de vice. Foi mais realmente um almoço ali mais descontraído, eu tive que sair um pouco antes. Então, não teve essa discussão. Está até nos acompanhando aqui nos estúdios da Jovem Pan, o deputado Tomé, que é um dos nomes também cogitados para ser vice, tem a Sonaira, enfim, várias pessoas. Acho que a gente tem tempo para isso, a decisão pode ser feita lá próximo das convenções. Evidentemente, o presidente Bolsonaro vai ser escutado, vai ter sua opinião, o governador Tarcísio e os demais partidos, né? A gente tem muitos partidos que vão fazer parte dessa grande frente ampla para poder ter uma discussão e a decisão de um bom nome. O Coronel Melo é favorito? Eu não diria que hoje a gente tem um favorito. A gente tem muitos nomes, né? Acho que favorito hoje, nesse momento, a gente tem muitos nomes bons, bons. O próprio Coronel Melo, né? Está aqui o deputado Tomé, o secretário Aldo, a Sonaira, o delegado Nico, a delegada Raquel. Olha quantos nomes. Eu fico feliz da gente ter tantos nomes, né, sendo ofertados, nomes bons, pessoas que trabalharam muito pela nossa sociedade, que têm currículo histórico em relação com São Paulo. Ô prefeito, a gente está entrando na reta final da nossa conversa aqui, não posso deixar de perguntar sobre dengue. A cidade e o país inteiro, né, estão vivendo uma situação dramática em relação à dengue. Praticamente desde que há uma contagem dos casos, o Brasil nunca teve tantos casos assim. E eu pergunto, tem uma informação que a imprensa chegou a publicar de que o senhor não teria disponibilizado o recurso necessário ou que estaria reservado para esse combate à dengue. Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade aqui para falar sobre isso e também sobre as ações da prefeitura fundamentais para que esse problema seja revertido. Não, olha, CB, no ano passado eu chamei do concurso 703 funcionários só para vigilância sanitária. Nós tínhamos 30 veículos, temos 96 veículos que fazem aquela nebulização. Nós tínhamos 2.000 agentes, hoje nós temos 12.000 agentes que fazem aquelas visitas importantes de casa em casa. Nós introduzimos tecnologias novas, por exemplo, as iscas com feromônio, 20.000 iscas. É uma isca que ela tem um feromônio que atrai a fêmea, ela se contamina do inseticida e do larvicida e ela faz a disseminação, porque ela vai e pousa em outro lugar, porque ela não morre na hora, ela leva aquele produto e vai fazendo um controle. Utilização de drones, tanto para fazer análise de locais, como drone de aplicação de larvicida em locais, imóveis fechados que a gente não tem acesso. Muitas ações, todas as nossas, isso é inédito da cidade de São Paulo, que eu vou dizer aqui agora, todas as nossas 471 UBSs têm o teste rápido para você saber se você está com a dengue. Você indo numa UBS nossa, você vai ter lá o teste rápido já, fazendo ali o resultado em 15 minutos. Só nessa última ação de ampliação, nós colocamos mais 200 milhões da Prefeitura de São Paulo. E como você falou de investimentos, só para as pessoas aqui da Jovem Pan poderem ter uma ideia. Nós temos o orçamento da saúde de 20 bilhões de reais. Ali em 2019 eram 9 bilhões. Olha, hoje são 20 bilhões. Quanto desse recurso é da Prefeitura de São Paulo? 84,15%. Quanto vem do governo federal? 14%. Então, a resposta está dada, é a Prefeitura de São Paulo investindo, tanto é que a gente realmente chegou agora no relatório de ontem com dado de 19 óbitos, que a gente lamenta demais, mas representa menos da metade proporcionalmente do que é no país.
Prefeito, e rapidinho, em relação ao asfalto aqui em São Paulo, a gente conversa com muita gente, a gente vê as obras aqui em São Paulo, mas muita gente fala, o prefeito está fazendo essa obra porque é um ano eleitoral. E muita gente reclama porque depois do recapeamento falta a pintura de faixas. E eu queria que o senhor explicasse por que isso acontece e quando que a cidade estará com essa parte totalmente já avançada. Muito bem. Olha, o prefeito Bruno Covas iniciou um processo importante da questão da saúde financeira da cidade. Eu dei continuidade à área que eu mais atuo. Eu fui vereador durante 8 anos e durante esses 8 anos eu participei do orçamento da cidade de São Paulo como relator, como participante, relatando a LDO, relatando a lei orçamentária. Então, acabei sendo uma pessoa que tem um bom conhecimento dessa questão e me dediquei, trouxe todo o meu conhecimento para essa área. O que aconteceu hoje do contexto geral? Para a gente ter uma ideia, a FIT, que é a agência internacional que classifica países, estados e municípios, deu a classificação de AAA. 3As, alto grau de investimento, baixo nível de endividamento, por conta de todos os ajustes que nós fizemos, que eu não tenho tempo aqui para poder explicar. Mas o resultado está posto. E o que quer dizer isso? Esse ano nós teremos 16 bilhões de investimento. Ano passado, 2023, foram 14 bilhões. Ano retrasado, 8,5 bi. Portanto, olha, 8,5 bi, 14 bi, 16 bi. Qual foi o maior investimento que São Paulo já teve fora esses anos? Foi lá em 2020, de 4,1 bi. Então, olha o quanto a gente conseguiu elevar de investimento na cidade. E tendo investimento, me possibilitou, já inaugurei 11 UPAs, vou inaugurar mais 9, enfim, mas a tua pergunta é sobre asfalto. Sobre o asfalto, quantos nós já fizemos de asfalto novo em São Paulo? 14 milhões de metros quadrados. O que quer dizer isso? É sair aqui da Jovem Pan, ir até Salvador, na Bahia, voltar e ir de novo. Até o final do ano eu faço 20 milhões de metros quadrados. O que significa isso? Sair do Rio Grande do Norte, correr toda a costa do Brasil e até o Rio Grande do Sul. E tudo com recurso, até agora, que a gente tem aplicado 3,5 bilhões de reais, todo o recurso da Prefeitura. Não tem recurso federal, não tem empréstimo, recurso da Prefeitura de São Paulo. Agora, a questão da pintura, como a gente está fazendo muitas áreas, nós estamos com 100 ruas todas as noites, das 22 às 4 horas da manhã, fazendo o asfalto novo. Tem que tirar toda aquela capa a fazer e aí tem que vir fazer a sinalização. Mas eu realmente reconheço, não é a primeira vez que eu recebo essa reclamação de que precisaria fazer a pintura horizontal com um tempo mais curto. Eu vou cuidar disso. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, pré-candidato à reeleição, muito obrigado pela visita mais uma vez aqui aos estúdios da Jovem Pan. Grande abraço, até a próxima. Obrigado, grande abraço, boa noite a todos.